Olá, tudo bem? O que falta ao governo Dilma Rousseff? Qual a marca do governo? Qual será a CLT da Dilma? A Petrobras da Dilma? Vai sair o financiamento público para uma campanha política? Vai sair a CPI da privataria? Pernambuco é um estado privilegiado. E a transposição das águas do Rio São Francisco? Eu fiz essa pergunta e todas elas ao entrevistado de hoje, Ciro Gomes. Ele foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração e o deputado federal mais votado do país em relação ao número de eleitores. Ele aceitaria ser ministro da presidenta Dilma? Eu estou, então, com o ministro, governador, deputado federal, aliás, o deputado federal mais votado da história do Legislativo brasileiro, em função do eleitorado do Ceará. Ciro Gomes, fala-se de uma reforma ministerial. O senhor foi convidado? Não. Enfim, eu não tenho vontade de ser ministro nessa fase da minha vida, por razões pessoais, por razões políticas. Não gosto do desenho geral do governo, gosto muito da presidenta. E eu já disse a ela que estou no banco de reserva, né? Se houver aí uma necessidade, uma coisa mais séria, mais grave, ela sabe que contará comigo. Mas para coisinha menor, não estou afim, não. E qual é, então, a sua posição do ponto de vista político? O senhor é candidato a alguma coisa ou o senhor não pretende mais contribuir? Eu estou na fase da desintoxicação. Depois de 30 anos de vida pública, eu costumo dizer recentemente, né, vida pública decente, que isso não é grande vantagem, é só minha obrigação, mas do jeito que a coisa esculhambou na política brasileira, eu gosto de lembrar agora que são 30 anos de vida pública decente. Nunca me envolvi em nenhuma maracutaia, em nenhum mal feito. E, enfim, desejava muito ter sido candidato a presidente da República na última eleição. Não consegui ser por manipulações que são da política, mas que doeram em mim bastante. Então, quero dar um tempo, nunca quis, não quero fazer da política meio de vida. Tá certo. Já que estamos falando disso, o senhor foi bastante crítico da aliança do governo Lula e agora da presidenta Dilma com um partido importante, que é o partido PMDB. Essas críticas permanecem? O senhor continua achando que o PMDB é uma companhia imprópria ou sem o PMDB não há governo? Não, sem o PMDB há governo. Isso é uma falácia, uma mentira que se pregou na sociedade brasileira porque há uma fisiologia no executivo. Na verdade, a única razão de envolver o PMDB com tal centralidade é o medo de CPI. Porque se houvesse uma agenda de mudança, né, que exigisse um quórum qualificado no país, aí se compreenderia a necessidade de se articular com todo mundo, porque o constituinte brasileiro quis, né, que a Constituição brasileira fosse do tipo rígido, ou seja, é para não mexer nela, salvo consenso. E o consenso se apura por 3/5, mas não há nenhuma proposta de reforma no país, nem no governo Lula, nem no governo Fernando Henrique, nem no governo Dilma. Portanto, vamos ter clareza, não há razão. Agora, deixa eu refrasear, eu nunca fui contra a aliança com o PMDB ou com quem quer que seja. Eu sou contra o tipo de cimento dessa aliança. E o cimento da aliança do PT com o PMDB é fisiologia, né? Clientelismo, quando não roubalheira. Essa é a questão. Tá. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, esteve aqui, nesse lugar em que o senhor está. Grande deputado. E discutiu conosco aqui a reforma política. Ele pretende, por exemplo, aprovar, se é que vai ser possível, se quer votar isso, uma reforma política que faça com que as eleições tenham um financiamento público e também haja uma combinação de voto em lista com voto no candidato. O senhor tem algum modelo, alguma proposta para reformar a política de tal maneira que não seja tão frequente o emprego do mal feito? Bom, eu penso, né, que a reforma política que importa para o povo seria aquela que diminuísse a distância entre a promessa da véspera da eleição e a governança no dia seguinte. O povo brasileiro tem como regra que política é tudo um bando de mentiroso, porque não há responsabilidade nenhuma na véspera da eleição, né? E a segunda grande questão que o povo gostaria de ver numa reforma política é aquela que diminuísse, ou alguma coisa que diminuísse a influência do dinheiro, especialmente do dinheiro sujo, né, na política, né? E isso não vai acontecer. Não vai acontecer por uma circunstância bastante simples, doída, mas bastante simples. É que as instituições em vigor geraram a representação que nós temos. Sim. E essa representação que nós temos detém o monopólio de mudar as instituições.
A pergunta simples é, por que que alguém beneficiado por uma institucionalidade que lhe deu origem vai mudar isso em desfavor? Claro. Aquela que eu proponho é financiamento público de campanhas, na verdade uma coisa mais radical ainda, que jamais acontecerá, mas a minha ideia seria assim, nós deveríamos acabar com toda a parafernália que enfeita a política, que aumenta a taxa de ilusão, de ilusionismo da política. Então, a ideia seria o financiamento público da campanha, porém, sob gestão do Tribunal Superior Eleitoral, que unificaria e padronizaria as linguagens. Nós já acabamos com o negócio de camiseta, já acabamos com o negócio de showmício. Então, estamos andando numa direção que poderia ser feito. Falta agora acabar com o grande abuso da marketagem, né? E suas faraônicas contas. Né? Porque disse gratuito, mas o povo precisa saber que o governo, a sociedade brasileira, paga cada segundo daquele horário eleitoral, por preço cheio de tabela. Só o governo paga. Exato. Aliás, uma proposta do senador Fernando Henrique Cardoso. Sim, senhor, exatamente. E isso disse gratuito ainda para debochar do cidadão que está sofrendo na porta dos hospitais. Mas quando o senhor fala acabar com o espetáculo da marketagem, isso significa que os programas eleitorais teriam que ser, por exemplo, como? Não, eu não sou nada contra a criatividade, mas na minha ideia, que não acontecerá jamais. Nunca. Cada um tem. Não acontecerá do Fontana também. Então, do Fontana também não? Não, zero. Por aquela contradição. Quer dizer, tá certo. A não ser que nós fizéssemos uma reforma política ideal para vigir daqui 4 ou 5 eleições. Aí os políticos de hoje fariam o cálculo. Nessa data eu já estou morto, passa. Né? Fora disso, não há a menor chance de passar. Mas também não faz mal persistir na democracia, com qualquer institucionalidade, faz parte. Por exemplo, há uma condenação do sistema proporcional no Brasil e os alemães estão estudando o sistema eleitoral brasileiro, vendo grandes virtudes no sistema proporcional brasileiro, porque permite uma taxa de renovação que na Alemanha não existe mais. Então, o parlamento alemão está na média superior a 70 anos de idade. O jovem não entra mais para a política, porque é o voto distrital, é negócio rígido e tal. A renovação também é baixíssima. Então, nada substitui um povo esclarecido, né, que dê cuidado no seu voto, lembrar todo dia que não tem nenhum político, desses todos que a turma acha que é tudo ladrão, todos são eleitos por nós. Então, se todos fossem de fato, e felizmente não são, né, assim tão debochadamente ladrões, tem uma coisa errada cá embaixo conosco. E não é bem o caso também. Né? Cada um sabe separar o seu. Mas vamos voltar, Mas eu tenho outra proposta, a ideia do recall. Essa palavra eu uso em inglês porque não há o correspondente em português. Mas isso é o seguinte, quando você compra um carro defeituoso, hoje em dia, aparece um defeito, a fábrica chama os carros daquele ano, daquela série, e traz para as oficinas de graça para corrigir. Faz o recall. Então, a ideia qual seria? Em direção a acabar com a mentira na política, ou pelo menos atenuá-la. Cada partido, cada candidato, dependendo do sistema de lista ou individual, faria uma proposta, né, de agenda e a registraria junto com a candidatura. De maneira que, se ele agir em contradição com o que prometeu, um conjunto de eleitores, independentemente de ser criminoso ou não, basta que tenha mentido. Pode requisitar a Justiça Eleitoral antes do tempo que ele volte para casa. Né? Isso é para não usar. Tem ótima companhia. Por exemplo, o jurista Fábio Conder Comparato é a favor do recall. Eu tenho grande afinidade com ele, já discutimos esse assunto em outra ocasião. Mas também não vai passar, jamais. Também não vai. Bom, nesse capítulo do que talvez não aconteça, eu gostaria de perguntar o seguinte. O senhor é a favor da CPI da privataria, inspirada pelo livro do meu colega Amaury Ribeiro Júnior, que trabalha aqui ao lado? Eu acho fundamental, não é, que o Congresso Nacional Brasileiro tome uma providência em relação ao modelo de privatização que aconteceu. Por quê? Porque ainda há muito equívoco, há muita manipulação ideológica, muita exploração, porque como há muitos defeitos no Estado brasileiro, muita coisa mal cheirosa, então a ideia simplória de uma privatização ainda prospera na cabeça das pessoas como solução para esses desatinos. Mal comparando, né, não é original a figura, mas é como se você, vendo uma vaca meio infestada de carrapatos, resolvesse ter uma solução fatal. Dar um tiro na testa da vaca para liquidar os carrapatos. Mas, mal comparando, foi isso que aconteceu. Eu não sou muito a favor desse tipo de CPI, delegacia de polícia. Acho isso uma distorção. Acho que o Ministério Público, se há uma notícia-crime como há, né, nesse livro, que, aliás, a população precisa conhecer, porque sumiu da grande mídia, ninguém fala no livro, é preciso que as pessoas conheçam. Tucana de Amaury Ribeiro Júnior. Importante ler esse livro, tomar conhecimento, pelo menos, de um resumo do livro
e ver o que tem de fundamento naquilo ali. Claro. Né? Mas essa é a proposta do líder do PT no Senado, o senador Humberto Costa, por Pernambuco, que sugeriu que o Ministério Público É evidente. e a Polícia Federal investigassem as denúncias do Amaury. Como a Polícia Federal é subordinada ao Executivo, é de bom ouvido que seja o Ministério Público. Tá certo. O senhor acredita, então, que essa CPI sai? Não. 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 Também não. Porque, vou explicar de novo, né? Porque envolvido na privataria ou na privatização ao modelo Fernando Henrique Sim. Cardoso, estão todos os megagrupos, ou todos é uma palavra que eu não deveria usar, quase todos os megagrupos econômicos do país, Sim. inclusive aqueles da comunicação. Então, não é provável, porque o poder real no Brasil são essa gente, está nessa gente, né? A plutocracia, né? O governo de ricos, né? Sim. Bancos, megacorporações de mídia, né? Com essa associação aí, estão por detrás, e as mega empreiteiras. Então, essas três forças provavelmente não permitiriam que acontecesse uma coisa esclarecedora, né? E as empreiteiras participaram ativamente da privatização? Não, e a maior parte dos megagrupos de comunicação também, Sim, e os bancos também. É um negócio de cinema, porque aquele do Daniel Dantas, por exemplo, o Fernando Henrique obrigou os fundos de pensão a comprar a maioria do capital, mas ao mesmo tempo entregar, por um acordo de acionista, o controle ao acionista minoritário. Exatamente. É como se a gente se juntasse aqui, nós tudinho, comprássemos uma coisa, cada um dando R$10, coisa custou 100, e ele ali deu R$1. E a gente assina aqui um acordo que os 99 aqui não manda nada e que ele que tem R$1 é que manda. Assim é garapa. Parece que é irônico, mas foi o que Não, mas aconteceu. por isso que é importante uma claro. CPI, para poder desnudar esses preconceitos, né? E depois os padrões de eficiência. Por exemplo, a telefonia é citada como um belo exemplo do efeito positivo da privatização. Eu privatizaria o setor de telefonia, se presidente fosse. Porém, o brasileiro não sabe que, no modelo em que foi feito, o brasileiro paga a maior tarifa do mundo. Sem rival. Nós pagamos a maior tarifa de telefone do mundo. E se for um pré-pago, que é o do povão, aí é que é caro mesmo. Não tem comparação. Né? Energia elétrica, distribuição, não vejo o maior problema. Geração e transmissão não privatizaria. Mas as distribuidoras, não vejo o maior problema. Porém, o modo como foi feito, permitindo o modelo de propósito, permitindo, por exemplo, dolarização escondida da tarifa via IGPM. Isso. Que não faz sentido indexar, nenhum sentido. É contra a filosofia do Plano Real que eu ajudei a instalar, a consolidar, e eu sei como é contra, né? Mas permitindo, por exemplo, que a empresa de energia de Pernambuco pague pelo preço cheio uma geradora dela própria que está parada e meta isso na tarifa. Isso é um escândalo. E o brasileiro paga a maior tarifa de energia do mundo, tendo a matriz energética mais limpa e barata do planeta. Veja bem, eu falei mais limpa e mais barata do mundo. Isso é verdade. Né? Enquanto alguns brasileiros, estupidamente, querem dizer que a energia hidráulica não é energia renovável, francamente. Ministro, governador, deputado. Prefeito. E prefeito de Fortaleza. Está correta a posição de seu partido, o PSB, de apoiar a presidenta Dilma Rousseff? Está correta, está correta. Acho que nós tínhamos que ser um pouco mais proativos na questão da formulação. Porque parece assim que pelo lado da esquerda nós estamos falando o que aquele imbecil dos neoliberais falava, o Fukuyama, que a história acabou. Isso, é. Né? Como o PT... Imbecil que já se desdisse. Já se desdisse, evidentemente. Porque o que ele dizia... Eu conheci pessoalmente, tive um encontro meio desagradável, assim, intelectualmente desagradável com ele na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, um período que eu passei lá. E assim, a tese dele era que a história tinha acabado porque as instituições do Atlântico Norte tinham vencido o grande embate ideológico e que agora cumpria o resto do mundo apenas imitá-los. Isso é de uma estupidez inominável. Por nosso lado, como o PT agarrou-se no poder, e são 6 mil cargos comissionados, cartão corporativo, carrão preto para cá e para lá, nós ficamos sem interpretação do pensamento progressista. Então, a liderança estudantil cooptada, a liderança dos trabalhadores dos sindicatos cooptada. Enfim, e aí quer dizer que a história acabou num país que é a pior distribuição de renda do mundo? Sim. Com tudo que está melhorando no Brasil, por isso vale a pena apoiar. Tudo está melhorando no Brasil, mas nós ainda temos a pior distribuição de renda do mundo. Claro. As 10% mais ricas famílias do Brasil têm mais da metade de toda a riqueza que o povo brasileiro produz.
Claro. O Brasil, se nós formos apurar nossas contas com o estrangeiro, nós estamos com o maior buraco da história. Não é a balança comercial, é tudo. Porque nós não temos tecnologia, pagamos royalty. Nós temos uma fraude contábil na legislação de remessa de lucro explodindo. A crise internacional, as matrizes estão todas se compensando com as suas filiais no Brasil. Um oligopólio da indústria automobilística, inclusive incentivada pelo governo. Você tem um processo de desindustrialização, o câmbio no lugar errado. Enfim, tem tanto problema, sem se falar que o Brasil tem menos de 14% dos nossos jovens de 18 a 25 anos na escola superior. Claro. Isso falando em quantidade. Claro. Se a gente for olhar a qualidade, dá vontade de chorar. Está faltando engenheiro no Brasil. E quem é que vai debater isso? O PSB deveria fazer isso. É nossa obrigação. Então, nós não devíamos nos dizer socialistas. O senhor disse, a certa altura, que com relação à candidatura à presidência da República, faltava o presidente do seu partido, o governador de Pernambuco, que esteve aqui recentemente, e faltava estrada. Sim, acho que sim. É isso? Estrada pode ser, inclusive, literal. Quer dizer, eu acho que no Brasil hoje tem, ainda, a Dilma vai chegar lá, mas ainda tem duas pessoas que conhecem o país hoje, no Brasil. Duas, o Lula e eu. Mas não é por privilégio do Lula ou meu, é que nós andamos pra caramba. Em 1989, eu era prefeito de Fortaleza e o Lula foi candidato a presidente da República a primeira vez. Eu fui contemporâneo do Brizola, eu fui contemporâneo do Antônio Carlos Magalhães, fui contemporâneo do Tancredo Neves, do Ulisses Guimarães, do Itamar Franco, fui ministro, né? Fui contemporâneo do Requião, por um lado, mas do Richa, né, por outro. Estou mencionando, o Requião está vivo, felizmente, encontrei com ele ontem, mas os meus contemporâneos já morreram. Essa aliança aqui foi feita pelos índios do Amazonas, do Alto Solimões, né, onde eu tenho um trabalho, né, em Tabatinga, e as questões de defesa do país, a metade sul do Rio Grande do Sul, a mudança climática, a seca recorrente no Rio Grande do Sul, né, o oeste catarinense é um lugar de muita pobreza, e isso exige presença, testemunho, tempo. Sem falar no Ceará. Sem se falar no Ceará, que eu conheço assim como a palma da mão, né? Mas eu conheço 300 cidades de Minas Gerais, com muito gosto e prazer. Claro. Né? Tem um trabalho de arranjo de gemas e joias no Vale de Jequitinhonha, Mucuri, tem um trabalho do arranjo produtivo da cachaça, certificação fitossanitária e padronização para fins de exportação. Enfim, não é querendo me gabar, não. Assim, é apenas estrada. Claro. Porque todos os outros dotes o Eduardo tem sobrando. Sei. Grande talento, grande decência, grande amor ao povo. Capacidade Está fazendo de um governo administração. muito especial em Pernambuco. Enfim, só isso. Nós Quem vamos... sabe a gente não inaugura aqui um sistema de prévia, né? No Brasil, né? Podíamos fazer isso, democratizar, acabar, que é outro grande problema no Brasil. As cúpulas partidárias são apropriadas de forma quase nepotista. Né? E o senhor se candidataria uma prévia dentro do PSB? Se fosse para fazer um debate, naturalmente assumindo de véspera o compromisso de apoiar o Eduardo, se ele naturalmente vencer, como tudo indica, venceria. Sei. Mas acho que seria uma dinâmica de conhecer o país, seria muito bom para ele, por exemplo, e para o partido. E o senhor acha apropriado que em 2014 o PSB tenha candidato próprio? Já não é tão apropriado quanto o era em 2010. Porque em 2010 nós estávamos coerentemente encerrando um ciclo de 8 anos do Lula, participamos do governo, não deveríamos confrontar o governo. Mas ali era uma nova fase do país que ia acontecer, nada mais legítimo do que o partido lançasse o seu candidato. E eu tinha 15%, 16%, 17%, dependendo do instituto. É inacreditável o partido ter aberto mão dessa possibilidade. Até para constranger, né, o equilíbrio da aliança de uma centro-direita para uma centro-esquerda. Esse era um dever histórico nosso. Acho que foi um erro grave, já somatizei isso, mas não vou deixar de pensar isso até o fim da vida. Desta feita, já há uma eiva de incoerência. Por quê? Porque nós estamos dentro do governo. Claro. Nós estamos dentro do governo. Claro. Se a gente vai enfrentar a Dilma, alguma coerência temos que ter. Eu, por exemplo, não sei ser desleal. Não sei ser desleal. Jamais aprendi e não quero aprender. Não sei ser desleal. Se nós estamos no governo da Dilma, temos obrigação com ela. Né? Como é que nós vamos ficar contra um governo do qual nós participamos? Não é razoável. Pelo menos por meus padrões. Entendi. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já. Vamos continuar com a entrevista com Ciro Gomes. Entrevista Record volta num instante. Estamos de volta com o programa Entrevista Record Atualidade. Eu continuo a conversar com o Ciro Gomes. Ministro, o senhor está acompanhando, evidentemente, a celeuma que houve na semana a respeito da possibilidade de ter havido um estupro
ao vivo dentro daquele programa chamado Big Brother Brasil, que em alguns lugares está sendo chamado também de Big Brother Brasil. O senhor acha que qual o comportamento que o governo, que a sociedade deveria ter em relação a isso? Veja, eu acho isso um processo profissional de estupidificação da sociedade brasileira. Aliás, da sociedade global, porque isso é comprado de um modelo um modelo holandês que vai uma praga mundial. Pois é, mas é um esforço de estupidificação, de imbecilização das pessoas. Agora, o que me chama a atenção ali é a ministra, não sei, ministra da Defesa das Mulheres interviu no assunto. Foi. O delegado de polícia, pelo que soube, passou 4 horas e tanto dentro do negócio lá. Inclusive recolheu provas. Parece. Eu estou me segurando para não rir. Mas vamos lá, eu quero tirar uma lição disso aí. O Ministério Público está escalando. E o cabo publica um livro falando daquele negócio da privatização, não sei o quê, papapá e tal, e não tem uma iniciativa. Ninguém não tem uma mexe. coisa errada nisso? Tem. Profundamente errada. Tem. Né? Agora, estupro no Big Brother mobiliza o Ministério Público. A moça declarou, aí eu falo aqui o ex-professor de Direito, né? A moça falou que não houve o intercurso sexual e que as carícias recíprocas foram consentidas. Portanto, o assunto não existe mais para o mundo jurídico. Não existe isso do delegado, ainda assim vai apurar não sei o quê, isso não existe mais. Sim, mas o problema não é esse, o problema é o que aconteceu na televisão, que é um espaço público. Você sabe que tem uma coisa nova agora, diz que tem um apresentador de programa lá que está fazendo uma de DJ e uma das moças completamente embriagada, isso é uma coisa deplorável, né? Completamente embriagada, se esfregando nele por trás e pelas tantas ele toma a mão da moça e aproxima do seu, digamos assim, membro viril. Eu me lembrei agora do professor de Direito. Isso é chocante, isso é chocante. E olhe que eu sou o cara mais liberal que alguém pode conhecer. Criei meus filhos sem nenhum preconceito. A minha filha, assim que se entendeu por gente, eu já dizia para ela que ela tomasse cuidado com as relações, que usasse camisinha. Acho que, enfim, mas eu fico, assim, chocado de ver isso. O senhor foi ministro da Integração. O jornal Estado de São Paulo recentemente fez uma reportagem indicando, de uma certa forma, denunciando o fato de que o Ministério da Integração é ocupado majoritariamente por nordestinos. E há lá até uma foto sua muito simpática. Menciona o senhor, menciona o Gedel Vieira Lima, menciona, portanto, também Fernando Bezerra Coelho, que foi agora acusado. É fato, mas eu vou propor aos nossos amigos do Estadão uma troca. Quer dizer, com a mesma frequência com que o nordestino ocupa o Ministério da Integração, que é um ministério de segunda importância, a não ser nos graves momentos de calamidade pública, que as pessoas lembram que existe uma defesa civil, pelo Ministério da Fazenda, que é sistematicamente ocupado por paulista. O senhor troca. Na verdade, isso é tudo um grande equívoco, né? Isso é tudo um grande equívoco. Está errado mesmo essa coisa da guetificação do Ministério. Está profundamente errado. Não há coesão conceitual. Esse é o grande problema. Nós estamos administrando o Brasil com os modelos de administrar do século XVIII, do século XIX, com especializações, e a vida não é assim. Por exemplo, você tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, seria encarregado, teoricamente, de fazer com que o país amadurecesse o seu estágio de capacidade de inovar, de ter tecnologias agregadas à sua produção, etc, etc. Mas quem cuida da educação superior é o Ministério da Educação. E nem sempre se compreendem. Não. Então, e quem cuida da indústria é o Ministério da Indústria. Da Indústria e Comércio, e Comércio Exterior, e quem cuida do desenvolvimento regional é o Ministério da Integração, que ao mesmo tempo é encarregado da Política Nacional de Recursos Hídricos, sem falar na Defesa Civil. Olha, veja bem, está tudo errado. Está uma boa confusão. E agora pior, aí partidariza isso, entrega para o feudo do fulano, o feudo do partido não sei das quantas, e tem as expressões, a cota da presidente, isso é um negócio de cinema. Cota da presidente. A cota da presidente. O Ministério da Fazenda é da cota fechada. Porteira fechada, é outra expressão muito fechada, interessante. Isso é chocante. Por isso que eu não estou muito afim mais, não. E sobre a acusação de que o ministro Fernando Bezerra Coelho tenha privilegiado o Pernambuco, o senhor acha que foi um privilégio? O privilégio a Pernambuco não é do ministro Fernando Bezerra. O privilégio a Pernambuco foi o governo Lula. O governo Lula desequilibrou o esforço do Nordeste de evoluir mais ou menos harmonicamente e, pela tradição mais moderna, puxado por 3 estados, Pernambuco, Bahia e Ceará. Né? O presidente Lula colocou ali uma refinaria. Em Pernambuco.
não é negócio de verbinha de... Não. É a refinaria Abreu e Lima, que é uma gigante. São 8 bilhões de dólares de investimento. Tem um estaleiro que está empregando 12 mil pessoas. Isso. E agora recebeu o segundo. Atlântico Sul. Agora recebeu o segundo, com encomenda governamental da Petrobras. Tem um polo de PET e nylon, que foi feito. Tem um regime especial que feriu o interesse legítimo de Minas Gerais. A Fiat foi por uma medida provisória particularmente assinada pelo presidente Lula, deslocada na sua expansão para Pernambuco. Né? E eu não acho nada errado isso aqui, não. É preciso fazer tudo isso para o Pernambuco, mas é preciso fazer pelo conjunto do Nordeste também. Também. Quer dizer que houve privilégio? Grande. Não esse agora do Fernando Bezerra, que isso é brincadeira de criança. E o senhor acha que a transposição do Rio-São Francisco vai dar certo? Porque quando querem bater no Ministério da Integração e bater no ministro Fernando Bezerra, a imprensa de São Paulo, especialmente, vai lá numas obras do Rio-São Francisco e mostram que a transposição está parada. O que está acontecendo? O senhor que começou. Não está parado. Vamos esclarecer ao espectador que foi o ministro Ciro Gomes que concebeu... dessa última versão e a licitação e todo o debate, Sim, todo o início licenciamento e o início das obras foi da minha responsabilidade por delegação do presidente Lula. E essa palavra transposição é responsável por um apunhado de equívocos. Na verdade, está se fazendo uma integração das bacias. O Nordeste setentrional, aquela esquina do Brasil, só tem 2 rios com volume, com caudal. Um separa o Piauí do Maranhão, o Rio Parnaíba. E o outro separa a Bahia de Minas Gerais, depois Pernambuco da Bahia, depois a Lagoa de Sergipe, que é o São Francisco. Então, falta água nessa esquina do Brasil e sobra água, não no Parnaíba, que só está mais na proporção justa. Então, nada mais lógico, óbvio, do que tirar o que está sobrando, porque se fosse faltar não tem sentido, está sobrando, para integrar a mais de 1.000 quilômetros de rios secos que passarão doravante a serem rios perenes. O projeto está em execução, mas está atrasado. São essas questões aí. Ele era para ter sido executado em 14 frentes simultâneas, foi como foi imaginado. Eu executei 120 quilômetros de canal em 90 dias, quando governador do Ceará. Não precisava que fosse tão acelerado, mas a obra tinha que se consumar em 3 anos. E já vai com 4 e está atrasada. Mas o senhor acredita que acabe? Se não, será um crime contra o país. Porque o que já se gastou ali será um crime contra o país, crime de responsabilidade. E por que não anda mais rápido? Veja, o Brasil não tem estratégia, Paulo Henrique. Nós economizamos, no ano de 2011, 184 bilhões de reais, com B de bola, para pagar juro. E os juros foram 240 bilhões de reais. Então, esse é o problema. Saúde não é importante, educação não é importante, infraestrutura não é importante, desenvolvimento não é importante. O importante é remunerar 10 mil famílias abastadas do Brasil que vivem do juro. O senhor diria que a política econômica do governo Dilma Rousseff, ela conseguirá manter essa estratégia que foi iniciada pelo presidente Lula de crescer e distribuir simultaneamente? Eu sinto uma inflexão discretíssima, mas ainda relevante para melhor. Porque parece-me a mim que o compromisso da Dilma com o crescimento é mais disciplinado do que o Lula tinha. Não por maldade do Lula, mas por deficiências de compreensão. O Lula, muitas vezes, eu participei de muitas reuniões, o Lula era levado ao terror, né? Que se um passo mais largo fosse dado, um passo um pouco mais audacioso fosse dado, tudo poderia vir-se a perder pela inflação, etc, etc. E nós fizemos grandes bobagens, por exemplo. Interrompemos em 2007 o nível de evolução do país, já tínhamos interrompido em 2005, é um stop and go que não tem muito cabimento. E a Dilma parece, com o Tombini no Banco Central, a nova equipe e tal, parece muito discretamente ter um compromisso um pouco mais disciplinado com o crescimento. E os tucanos já estão percebendo isso. Sim, eles não são bobos, né? Porque eles compreendem. Por quê? Quem não entende nada disso é o PT. Porque outro dia eu li uma entrevista de uma jovem economista... Mas esse cidadão, o Maílson da Nóbrega, o porta-voz da canalhocracia brasileira, fez um artigo na Veja, a expressão da canalhocracia brasileira em página, que o Banco Central tem, agora, saudando o novo Banco Central comprometido contraciclicamente com o desenvolvimento. Passo-lhe a mão que o dedo é pouco, francamente... Mas a jovem Mônica De Bulli, que é o novo cérebro
do pensamento neoliberal brasileiro já disse isso, que o compromisso com o crescimento é maior do que o compromisso com... Eu não diria que é maior, mas houve uma mudança. Essa mudança eu conheço como funciona, tenho muita intimidade com a vida pública brasileira desde muito longa data, e há uma discreta alteração nas fórmulas mesmas, aquelas que calculam o inflation target, ou a tal meta de inflação. Enfim, eu tô animado, tô animado. Agora, veja bem, os equívocos se repetem, porque fazer esse compromisso com o crescimento, oferecendo subsídio ao oligopólio da indústria automobilística, é pouco, né? É pouco e injusto. Né? Mas o senhor acredita que ela conseguirá fazer essa trajetória de crescer e Eu acho que distribuir? falta a Dilma equipe. Equipe. Acho que falta ela equipe. Ela é uma presidenta muito maior do que o governo dela. O que vai distinguir, na sua opinião, o governo Dilma? Bom, ela já está na história, a primeira mulher a alçar. Ela necessariamente entregará ao Brasil melhor do que recebeu. E o mais será uma consulta que ela tem que fazer a si própria em casa. Uma vez eu falei isso ao Lula. Quer dizer, presidente, o Juscelino entrou para a história, o Getúlio Vargas entrou para a história. E o senhor quer ser projetado para a história como? Porque essa simpatia que nós temos, elas passam. O Brasil já teve governos eficientes. Sim. Né? Eficientes, enfim... E acho que falta isso. Qual é a CLT do Lula? Né? O que é a Petrobras da Dilma? Não é? Eu acho que o país está pensando pequeno. A equipe pensa pequeno. É muito da mão para a boca, é muito dia a dia e tal. O programa é Brasil Sem Miséria, que seria uma ampliação? Isso é um slogan. Veja bem, há um avanço. Você fazer o PAC. O PAC ele tem uma importância porque ele não é uma coleção de obras. Ele fez o seguinte, o valor envolvido naquilo que foi definido como PAC passa a não ser subtraído no critério de apuração do tal superávit primário. Então você já tem um efeito. Sim. Mas qual é o planejamento? O Brasil quer ser o quê em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos? Quer dizer, como é que se explica a maior agricultura tropical do mundo importar 40% dos seus custos de produção? Não ter uma fábrica sequer de implementos agrícolas, de defensivo, de fertilizante nacional. E não é para o nacionalismo bobo, não, é a conta corrente, é a remessa de lucro, é o pagamento de royalties. O país não aguenta. Mas ela não está fazendo uma fábrica de fertilizante com a Petrobras lá no sul de Minas? Perfeitamente, então está fazendo. Então tá bom. Então, mas veja bem, o Lula já resolveu fazê-lo com a indústria naval, mas o setor de saúde, para ver que não é um projeto. A intuição da Dilma, a intuição do Lula, está fazendo o país avançar. Por isso merece meu apoio. E não é apoio. Eu gostaria de que ela estivesse em crise para ver o nível de apoio que eu tenho. Mas como não está, eu acho que está na hora da gente pensar um pouco. E veja bem, se o país resolveu retomar a indústria naval, fico. Porque essa crise eu acho que vai vir. Porque o que ela está fazendo, né, de mostrar que não tem compromisso com o erro, se eu bem conheço a minha gente aí, né, o sindicato aí dos políticos e tal, isso está acumulando no Congresso Nacional e nos partidos uma força de vingança, um ódio gigantesco. Então é um debochezinho aqui, por enquanto, mas enquanto ela está, o governo começando e com força popular e tal, toma encolhe. Mas na virada da esquina, que pode ser esse ano, se agrava a crise na Europa, se a eleição americana dá de lado e vai que o Obama perde, entra um republicano e o mundo entra numa tensão mais grave e não sei o que e tal, qual é a repercussão disso no Brasil, se o Brasil não cresce mais do que 2% e tal, acho que muitas unhas que hoje estão escondidas vão se mostrar. Vamos supor... Mas deixa eu ponderar o argumento. Se houvesse um projeto estratégico, como é que se explica que a indústria naval brasileira, que estava zerada, foi destruída e foi recuperada de maneira a ser hoje já uma das 5 maiores do mundo, seja assim feita por um mecanismo de planejamento, de compras governamentais, de substituição de importação, etc. E o Ministério da Saúde importe 13 bilhões de dólares por ano de coisa de hospital, de remédio, de prótese, de bengala, de cadeira de roda e tal, com o trabalho do Dr. Carlos Gadelha, que está lá no Ministério da Saúde, demonstrando que 76% desses importados já têm patente vencida. Isso podia estar gerando emprego lá em Irauçuba, no meu interior do Ceará, ou sei lá, no Agreste de Pernambuco, ou em São Raimundo Nonato, no Piauí, ou em Imperatriz, ou Chapadinha, no Maranhão, ou lá em Tabatinga,
no Amazonas, não é? Claro. Numa palavra, o que o senhor acha que deveria ser o plano de metas da Dilma? O que deveria ser a CLT da Dilma? Eu acho que entrará para a história o presidente ou a presidenta que der ao país um projeto nacional de desenvolvimento. E esse projeto não pode ser um documento tecnocrático. Isso tem que ser uma coisa que coesione a sociedade, a partir das suas elites, inclusive. Porque parece a mim, premissa do desenvolvimento, do êxito civilizatório, pode ser apurada essa premissa em três grandes coisas que estão em comum. Primeiro, todo país que se sustentou, que ganhou êxito civilizatório, tinha por detrás disso uma lógica de sustentar seu desenvolvimento com suas próprias pernas. O professor Lessa reclama quando eu falo em poupança, mas eu não falo em poupança para reter poupança, eu falo na taxa de investimento doméstico. Até porque quanto mais dinheiro local você tem, o melhor é o dinheiro de fora. Porque banco é que nem gerente, né? A finança internacional é que nem gerente de banco. Se você tiver muito dinheiro, saldo médio alto, ele manda cartão de Natal, cesta de Natal, etc. Quando lembra do aniversário. Se você está com cheque especial furado, procura para falar, está em reunião, não recebe. Então é a mesma coisa da finança internacional. Segundo, coordenação estratégica, governo, empresários, academia. No Brasil é cada um para um lado, atirando para um lado, o governo mesmo não sabe o que quer. Não há um governo, uma governança no país. Quer dizer, vamos lá, se a gente for todo mundo junto, nós podemos superar o nosso atraso tecnológico. A Coreia do Sul não era nada 40 anos atrás. Hoje tem 4 marcas globais de automóveis, tem 5 marcas globais de eletroeletrônico, o Brasil não tem nenhuma. A China não era nada, do ponto de vista desses elementos simbólicos do progresso moderno, né? A China também está se projetando, não é mais com manufaturado, nem de baixo valor agregado, não, está se projetando em eletroeletrônica, em automóveis, em indústria química, etc, etc. E nós? 78%, quase 80% dos remédios que a gente toma, a química fina vem de fora. Dizer, e o terceiro ponto? O terceiro ponto é investimento em gente. Concretamente, não é negócio de está melhorando, tudo está melhorando. Mas o Brasil tem menos de 14% dos garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. Vou dizer de novo, isso é só quantidade. Se você olhar a qualidade, dá vontade de chorar. O Brasil não tem engenheiro. Se não tem engenheiro, é sintoma de que não tem matemática. Está faltando professor de matemática. Se não tem matemática e não tem engenharia, não tem tecnologia. Se não tem tecnologia, não tem inovação. Nós estamos fora do combate. É que nem um chute do Aldo, não tem conversa. Um chute? Do Aldo, do UFC. Não tem conversa, acertou no queixo, o cabo vai no chão. Qualquer país do mundo bate o Brasil nesses elementos simbólicos do progresso moderno. O senhor gostaria de se despedir do nosso espectador com esse chute do Aldo do queixo? Eu gostaria de se despedir com uma palavra, afinal estamos indo ao ar no fim da noite, talvez você aconselhar. Não, a minha questão é, eu acho que está tudo melhorando, portanto nós temos que persistir na democracia, persistir na crença de que o Brasil tem os potenciais todos para ser um exemplo de civilização para o terceiro milênio. Isso eu falo não é da boca para fora, não. Nós somos mestiços, nós somos tolerantes do ponto de vista religioso, nós somos sincréticos, nós somos criativos, nós somos empreendedores e tal. No Brasil, o que falta é um projeto. Tá bom. Mas isso a democracia produz, se não for já, um dia desse produz. Boa noite, calma. Muito obrigado, foi um grande prazer, volte sempre. O Entrevista Record fica por aqui, até o próximo programa, boa sorte. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.